Bom dia, povo de Deus, é isso aí, parte de quarta-feira, lição da Escola Sabatina, 15 de abril. Iremos estudar hoje sobre esse livro maravilhoso. Eu sempre costumo dizer, crie sobre a sua vida uma barreira de versículo, crie um muro de versículos sobre a sua vida, porque você vai precisar, meu querido, você vai precisar, no tempo que a gente estamos vivendo, a gente precisa mais de mais argumento. Há uma frase que eu acho legal, que eu já ouvi, diz que a gente somos o argumento de Deus para calar a boca de Satanás. A gente precisamos ter argumentos assim. 2 Timóteo capítulo 2, verso 15, fala que você precisa se procurar, se achar como um obreiro que não deve se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Precisamos usar argumentos divinos, não argumento humano, para defender a nossa fé. Iremos estudar hoje sobre esse livro, e Jesus fala sobre esse livro como sendo um livro extraordinário. E a gente vai ver Jesus e a origem e história da Bíblia Sagrada. Qual é a origem desse livro? A gente viu que foi homens inspirados por Deus que escreveram. Mas qual é a origem real desse livro? A origem real está descrita em João capítulo 12, verso 49. Jesus disse, eu não falo por mim mesmo, mas o Pai que me enviou me diz tudo o que eu devo falar ou pronunciar. Então, com esse versículo, eu já tenho uma noção de onde surgiu. Porque Jesus diz, eu não falo por mim mesmo, mas tudo que eu falo por intermédio daquele que me enviou. Ou seja, esse livro ele já surgiu no coração de Deus. Deus, ele começou a estabelecer sonhos e planos para o ser humano, e Deus decidiu falar com o ser humano. A gente viu que ele falava face a face com os profetas, mas ele decidiu tirar esses sonhos, esses planos do coração deles e fazer com que homens inspirados escrevessem esse livro e colocassem em suas mãos a voz de Deus para a sua vida. Devemos estudar esse livro maravilhoso. A origem foi no coração de Deus, e tudo que acontece no coração de Deus, sabe o que é? É amor. 1 João 4,8 diz que Deus é amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então, no coração de Deus está a palavra de amor, de carinho, de advertência, repreensão, com sempre mansidão e amor para cada um de nós. Aceita o Senhor Jesus e entrega a sua vida. Jesus também fala como sendo esse livro história. A gente vai ver na lição da Escola Sabatina algumas coisas bem importantes. E a primeira pergunta é, como Jesus compreendia as pessoas e os eventos históricos da Bíblia? Jesus compreendia como sendo reais. Jesus citava ali no seu tempo como sendo reais. O primeiro foi Davi. Ele citou a história de Davi ali, entrando ali no santuário, no momento de necessidade, ele comeu os pães ali da proposição, que era designado para os sacerdotes. Davi entrou ali com seu exército, seus companheiros que estavam, ele comeu os pães. Ele citou ali como sendo um evento real, uma história real, com personagens reais. Também a gente vê Davi citando, ou Jesus citando Elias. Elias ali, dirigido, Deus envia Elias para a viúva de Sarepta. Ele também conta que em Jerusalém existia muitas viúvas, mas Deus enviou Elias para a viúva de Sarepta. Também a gente viu ali, vê ele citando a morte de Abel, a história de Zacarias, vê também uma advertência que ele fala, ele citando a história do dilúvio, que ele diz, olha, como foi nos dias de Noé, assim também será na vida do Filho do Homem. Muitos vão viver a sua vida do jeito que acha, do jeito que pensa, e não tem argumento fundamentado na palavra, vai ser dessa forma. Eu acho, eu penso que é assim, ponto. Mas Jesus ele dá uma dica. Ele diz que a gente tem que procurar se apresentar como obreiro, que não deve se vergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Apocalipse capítulo 1, verso 3 também fala, bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras descritas nesse livro, pois o tempo está bem próximo e devemos guardar em nosso coração essas palavras. Então lembre de uma coisa, Jesus ele já sabia que a origem desse livro era no coração do Pai. Ele já sabia também, ele relatou que todas as histórias e os personagens eram reais. Mas existem no meio cristão pessoas que se denominam professar a fé em Cristo, que ainda negam a existência de Davi, de Salomão e de alguns personagens da Bíblia. Mas Jesus citou eles como sendo reais e existentes em toda a história. Agora, uma coisa que eu vou dizer para vocês, sabia que nesse livro tem também a história final desse mundo? A história final. Tem uma história de uma criança que eu achei muito legal, que eu vou citar para vocês agora. Essa criança ela pegou um livro de histórias de guerreiros, de super-heróis. Ele começou a ler.
Ele abriu a primeira folha e leu e viu que na primeira folha ali na história, quando ele começou a ler, o vilão batia no herói, vencia. Ele passava a segunda folha, o vilão também batia no herói. E assim ele foi passando, só que ele se cansou de ver o herói apanhando e ele decidiu fechar o livro. Mas não ficou por aí. Ele fechou o livro e foi até a última página, e quando ele abriu a última página que ele foi ler, ele viu que o herói ficou vitorioso, venceu o vilão ali e tudo terminou bem, e tudo terminou o livro maravilhoso. Ele ficou encantado. Ele volta para o livro, para o começo do livro novo, vai ler, e quando ele começa a ler, ele vê que o vilão está batendo no super-herói, está batendo no herói, está dando gargalhada. Ele diz: se vocês soubessem o que eu sei. Então ele já mostrou tudo no livro, ele já viu o final da história. Agora, será que esse livro conta o final da história? Contra. Lá em Apocalipse fala que vai ter o aprisionamento do inimigo, do novo inimigo, do inimigo de Deus, Satanás. Fala também de uma terra transformada. Fala também da nova Jerusalém que vai descer. E o mais legal, Apocalipse capítulo 21, verso 4 fala que lá no céu não vai haver mais morte, nem choro, nem pranto, nem dor, porque todas as primeiras coisas passaram, eis que se fizeram nova. E a história é real, a história vai se cumprir. Esse plano maravilhoso da transformação dessa terra vai acontecer, porque todas as histórias que Jesus citou se cumpriu perfeitamente. Precisamos estudar esse livro, dar mais crédito a esse livro, porque esse livro não é um livro de história, ele é o livro da história. Então a gente já sabemos quem é o vitorioso. Precisamos só nos agarrar a Jesus, esquecer alguns argumentos que o mundo nos coloca. Aproveita essa quarentena, não fica aí na Netflix, não fica nessas outras emissoras, não fica nesses canais que foram liberados. Tem muitos canais que foram liberados, séries, e muitos argumentos que vocês estão colocando em sua mente vai tirar o precioso plano de Deus para a sua vida. Ei, procura defender a sua fé com argumentos verdadeiros, argumentos da palavra de Deus. É isso aí, vamos guardar isso em nossa mente e no nosso coração, e oremos conosco agora em nome de Jesus. Senhor Deus e grande Pai, muito obrigado por essa mensagem, que teu Santo e Bom Espírito venha estar conosco. Nos ajuda, Senhor, a entender que esse livro maravilhoso é o livro da história. Ele nos relata tudo o que aconteceu. Ele fala de um ser maravilhoso chamado Jesus que veio a essa terra. Nos ajuda a entender isso. Fique conosco nessa manhã, no nome de Jesus. Amém e glória a Deus.